grande poder estar conversando com você sobre algum assunto de saúde. Hoje o tema é muito forte e você que está chegando agora vai se preparando porque nós vamos falar sobre pão. Comer ou não comer? É eis a questão. Daqui a pouco eu já vou entrar nesse assunto enquanto as pessoas vão chegando. Eu quero te dar algumas informações. Nós, graças a Deus, estivemos na semana passada na Motorola. Realizamos uma palestra lá para muita gente, onde tinha representantes de diversos países ali. Estivemos na Rede Vida, foi um sucesso, até porque nós fomos convidados de novo a participar. Estaremos de novo na Rede Vida, se Deus quiser, estaremos na Record Nacional esse mês ainda. Então nosso trabalho tem se expandido a cada dia que passa, graças a Deus e graças a você que tem confiado no nosso trabalho. Você que está chegando agora, daqui a pouco nós vamos sortear a revista Curas Extraordinárias e também o livro Curas Extraordinárias. Então você vai ganhar de presente através de um sorteio. Você precisa compartilhar esse vídeo. Você vai compartilhando esse vídeo e no final eu vou estar sorteando um livro e uma revista Curas Extraordinárias. Quer dizer, só um ganhador. Uma pessoa vai ganhar um livro e também vai ganhar a revista Curas Extraordinárias, tá bom? Você vai compartilhando e vai convidando as pessoas para esse assunto. Se você quiser nos acompanhar pelo site, você entra www.palestrantethiagorocha.com.br. Se você não está na nossa página no Facebook, você entre e nos siga, que você vai receber 1 a 2 vezes na semana uma informação muito importante para a tua vida. Você pode inscrever-se no nosso canal no YouTube, Palestrante Thiago Rocha, tá bom? Vamos começar a nossa live. Já tem bastante gente, eu vou esperar chegar aqui mais umas 500 pessoas e a gente já vai começar essa live, tá? Tudo certo, tudo explicado. Nós temos até 8h40, 8h45 para explicarmos esse assunto completamente e você vai com certeza estar participando. Hoje é um momento muito especial porque vai determinar a vida de muita pessoa. Quem não assistiu essa live perdeu muito. Não assistiu, vai perder demais, tá? Eu vou te dar uma direção sobre esse assunto e eu quero que você fique ligado, tá bom? Vamos começar a live. Vamos lá, esperar mais 10 segundos e a gente começa a live aqui. Pão, comer ou não comer? Eis a questão. Então, vamos começar. Eu gravei esse vídeo, tenho convidado as pessoas e convidado elas para escutar esse assunto, porque eu estou muito preocupado, porque de alguns anos para cá, o conhecimento de saúde aumentou muito. Você vê que antigamente, uns 10 anos atrás, você não sabia o que fazer, o que comer, se isso era bom, se aquilo era ruim, enfim, você não tinha esse conhecimento, então tinha dificuldade de saber. Hoje não, hoje todo mundo diz uma coisa, só que diz uma coisa diferente da outra. Então, ora o café faz bem, ora o café faz mal, ora o pão está fazendo bem, ora o pão está fazendo mal, ora o óleo de coco faz bem, ora o óleo de coco faz mal. Essa semana eu recebi uma foto, pessoal carregando os blocos de sal do Himalaia, até de uma forma um pouco higiênica, enfim. Então, está uma confusão geral de pensamento, de médico louco todo mundo tem um pouco, de palestrante todo mundo tem um pouco, então tá um negócio louco. E o objetivo dos meus vídeos não é desmerecer ninguém, mas respeito, por sinal, todos os profissionais, mas sem dúvida nenhuma te dar uma direção correta sobre esse assunto. Então, eu vou te dar uma noção. Primeiro que pão, só para a gente começar esse assunto, desde que o mundo é mundo, se come pão, de todos os tipos de pães. Então, intolerância, ou alguns falam alergia, ou rejeição ao glúten, é uma coisa muito nova por sinal, nova demais. Então, só para a gente começar aqui, que pão foi usado pelos assírios, pelos egípcios, pelos palestinos. A dieta do Mediterrâneo, por exemplo, era pão e peixe, para você ter uma ideia. E foi comprovado que pão é um dos melhores alimentos do mundo. Pão, escutem só, é um dos melhores alimentos do mundo. O trigo entra na lista, porque é do trigo
que se faz pão? Então as pessoas estão todas confusas e eu vou te dar um parâmetro geral sobre esse assunto. O trigo em si, ele é dividido em 3 partes principais. Estou falando aqui como biólogo. Então nós temos o germe, que ele é retirado no processo de fazer a farinha. E aí tem que ser retirado por alguns motivos, ele oxida a farinha, então vai deixar esse trigo ruim, essa farinha de trigo ruim. Ele tem a parte que é o endosperma, que na verdade é 80% do trigo, que aqui está os nutrientes, as vitaminas, e o resto é casca e algumas outras estruturas pequenas, algumas camadas de casca, enfim. Então, proteína em si, a quantidade é muito pequena para se avolumar tanto um problema, tá bom? Agora, quando falo pão, quando falo comer pão, não comer pão, nós falamos em glúten. Eu quero explicar como funciona isso de uma forma verídica para você entender. O trigo não existe, o glúten não existe, tá falhando, né? O glúten não existe, é um produto feito através de algumas proteínas que existem no trigo. Ó, glúten não existe, é o resultado de algumas substâncias que existem no trigo. A cevada tem glúten, tem glúten, cevada tem glúten, por isso a cerveja é um pouco restritiva, quem tem essa alergia que se diz aí ao glúten. Só que a cevada não tem o mesmo glúten do pão, porque a finalidade do glúten é da formação à massa, essa consistência é ela. Tanto é que não se faz pão de cevada. Pode se fazer pão de cevada, mas mistura a cevada com trigo. Você está entendendo? Se tiver um pão de cevada, ele não vai ter consistência, a não ser que se coloque algumas drogas que eu já vou te dizer quais são. Então, o glúten em si, ele não existe. Existem 4 proteínas principais no trigo. Vou falar de algumas só para você entender. Uma delas é a albumina, que é muito conhecida entre o meio de quem faz academia, tá bom? 2 dessas proteínas, para você entender, quando elas se unem e você mexe ela e coloca água nessa farinha, essas proteínas se unem através de um processo químico chamado ligação de Van der Waals, que é a ligação que gera o glúten, e aí vai se formar essa substância glúten. Como eu sou vegetariano, então eu sempre comi glúten na vida. Então a gente pegava a farinha escura, colocava em um pote de água grande, colocava água, deixava a noite inteira descansando, no outro dia ia lavar aquela bola de farinha, e aí saía um produto chamado glúten, colocava shoyu, enfim, e aí fazia o tal do glúten assado, glúten no forno, era uma delícia. Então, glúten é isso, assim é formado o glúten. Eu quero deixar algumas coisas mais claras para vocês. Quem faz isso é a glutenina. Então, glúten sempre existiu. Agora eu quero te dizer uma coisa muito importante. Daqui a pouquinho você vai poder perguntar aqui, eu vou te responder qualquer coisa, tá, sobre esse assunto. Agora eu quero te dar uma ideia sobre farinha. Aqui eu quero falar da farinha moderna, farinha branca, e quero falar também da farinha integral. Então eu estou aqui para explicar se farinha de trigo é veneno ou não, entendeu? Então o que eu estou falando você pode escrever, bater o martelo e beleza. Eu estou aqui para te explicar o que é o que não é. Até porque você vai comer farinha de qualquer jeito, escondido em algum outro alimento. Então as farinhas brancas, como que se fazia farinha branca? A farinha branca é muito antiga, sempre se clareou a farinha, só que se deixava a farinha pegar sol, deixava oxidar os carotenoides, porque quem dá coloração à farinha é o carotenoide, como na cenoura, o beta-caroteno, como no tomate, o licopeno. Então alguns carotenoides dão essa cor meio que amarelada, meio que marronzada no trigo e na farinha de trigo. Então é que a farinha integral é um pouquinho escura, né? E tem a que não é integral, que é super branca. Então sempre se branqueou, só que isso é um processo muito demorado. Então para produzir farinha branca rapidamente, que é a ideia do rapidamente,
Eles colocam alguns branqueadores, tá? Um deles é o dióxido de cloro, que é um veneno. Depois o peróxido de benzoíla, que é outro veneno. O iodato de potássio, que é outro veneno. Eu podia falar aqui horas sobre essas 3 substâncias que são branqueadoras, mas eu quero falar sobre uma que é proibida no Brasil, chama-se bromato de potássio. O bromato de potássio é alergênico, é cancerígeno, isso é comprovado cientificamente, ele é cancerígeno. O bromato de potássio, escutem só, é cancerígeno e é vendido em países vizinhos. O bromato do Brasil, que é proibido no Brasil colocar em pães, é comprado na Argentina, porque lá é permitido, lá é liberado. Então como que eu sei que a farinha tem bromato ou não? Você não sabe. Felizmente você ficou na mão de todo mundo, principalmente dos comerciantes. Agora eu quero te dar um detalhe muito sério aqui. Foi feita uma pesquisa no Ceará, um grupo de pessoas, de estudantes, fizeram uma pesquisa, foram nos supermercados e foram nas padarias da cidade e nas padarias dos supermercados. Fizeram uma aqui, uma ali, não fizeram em todas, fizeram de uma forma pulando uma por uma, para não dar coincidência nenhuma, de pessoas que faziam pão de diversas formas no Ceará, uma pesquisa muito respeitada, e o resultado foi esse. Todos os pães tinham bromato de potássio, uma substância proibida no Brasil e deveria ser proibida no mundo. E todos os pães tinham uma média de 37% de bromato de potássio. Por quê? Precisavam fazer com que essa farinha ficasse branca e ficasse firme. Porque já vou falar sobre a questão do fermento para você entender tranquilamente esse assunto. Então, você está comendo farinha que não é farinha, pão que não é pão. Daqui a pouco eu vou falar do exame, porque isso aqui é uma coisa muito séria. Muita gente tem achado que tem intolerância ao glúten, e tem intolerância às drogas que existem dentro das farinhas modernas. Qual que é o exame? Vamos falar do exame aqui já, para a gente não perder o fio da meada do pensamento. Então, existem exames que são caríssimos, a maioria das pessoas demoram anos ainda para descobrir se tem essa alergia a glúten ou não. Mas o melhor método é retirar o pão e perceber se vai ter essa alergia ou não. Se vai sentir esse problema com o glúten. Só que tem um detalhe: às vezes não é o glúten, às vezes é a própria farinha, e que a ciência tem provado que é muito mais a própria farinha do que o próprio glúten, porque glúten, nós sempre comemos glúten. A humanidade foi criada em glúten. Eu, por exemplo, cansei de comer glúten, não na farinha, glúten, fazia o glúten, como eu ensinei aqui um pouco atrás, mas de uma farinha boa. É indigesto? É problemático? Deve-se comer? Com certeza que deve tomar cuidado, porque ele é super indigesto. Já vou explicar um pouco mais o que acontece no intestino. Mas o que eu quero dizer para você é que está se criando um monte de coisa, menos o que é certo em relação ao glúten. Mas vamos aqui, para nós não perder o fio da meada, tá? Fermentos, tem o biológico, tem o químico, enfim, o tempo é curto, não dá para explicar tudo, mas eu vou te dar uma noção e vou botar uma pedra nesse assunto e um ponto final. O que faz um pão crescer? Como que eu vou te explicar isso de uma forma simples, tá? O carbodióxido, que é um gás, que ele é responsável pelo crescimento do pão. Você sabe que o pão cresce sozinho, você sabe ou não sabe? Você coloca água, mexe, ele cresce sozinho, faz a massa. Tanto é que o tal do pão de massa sovada, que os nossos avós faziam, pão de massa sovada, ele precisava de um tempo para crescer. Tinha que ter sol, ambiente, no frio não cresce. Agora tu imagina só, tu ter que ter uma demanda numa padaria, num supermercado, enfim, e esperar esse pão crescer. A vontade dele, a vontade do sol, enfim. Você não vai conseguir fazer isso nunca. Quem faz isso é o carbodióxido. Então eles colocam algumas drogas. Uma substância que não é droga, eles também colocam, que
que é o bicarbonato de sódio, ele faz crescer, porque a água que está na farinha, nessa massa, ela precisa sair de estado líquido para semigasoso, quer dizer, meio que gasoso e meio que líquido, entendeu? E aí você vai perceber que a massa vai inchar rapidamente, muito rapidamente. Então eu estou aqui para responder todas as perguntas. Daqui a pouco, daqui 5, 10 minutos eu vou perguntar tudo. E eu quero que você dê um ponto final nesse assunto. Eu vou te responder tudo. Agora me falaram aqui, pão engorda muito. Ô André, eu já vou te explicar se engorda ou não. Já vou te dar claramente esse assunto. Vamos lá. Então, é isso que faz. Agora o fermento não é o grande problema. O problema é a farinha. Para você começar a ter uma ideia. Se você achava que o glúten fazia mal, é porque você não estudou as farinhas. Que aí o glúten é a ponta do iceberg do problema quando fala-se farinha hoje. Trigo nunca fez mal. Claro que você não come o mesmo trigo, ele foi geneticamente modificado. Tá? Então até o Dr. Ribeiro acredita que foi aumentado em 400 vezes a concentração de glúten. E é por aí. Realmente você precisa ficar ligado com o glúten. Com o pão moderno. Na Europa é proibido a transgenia, no trigo, né? Então é por aí. Vamos lá. Como era feita a fermentação? Então era um produto feito do própria uva, então fermentava sozinho. Então tem isso aí. Vamos lá. Farinhas integrais. A farinha integral tem um detalhe muito legal, né? Tá? A farinha integral, por ela ter a casca, por ela ter o germe, por ela ter tudo, porque ela é integral, não significa que a farinha integral não seja transgênica e não tenha agrotóxico. Daí não estamos falando de farinha orgânica, é outro produto. Para te comprar uma farinha que não tenha agrotóxico e que ela não tenha o processo de transgenia, ela precisa ser orgânica. Então vamos falar da farinha integral normal, que é o que você vai comer com mais facilidade, tá bom? Então essa farinha, por ela ter casca triturada, porque ela tem o germe ali, então ela não permite que exista a ligação de Van der Waal como existe na ligação de uma farinha branca, essas super farinhas prontas. Você está entendendo? Então a farinha integral, ela automaticamente vai ter menor concentração de glúten. Então se alguém disser para você, ela não come pão, essa pessoa ela não está falando mentira, mas ela não pode exagerar. E já vou explicar até que ponto você pode comer pão, ou até que ponto você não pode comer, que tipo de pão. Então eu só quero te dar um alerta aqui, um cuidado para esse tipo de pão que tem para vender em supermercado. Não estou nem falando do branco, que o pior pão do mundo é o pão d'água. Em algumas regiões é o cacetinho, pão francês, enfim, esse é o pior que tem, né? Depois temos esses bolos, essas massas. Quanto mais doce a massa for, mais refinada ela foi. Refinamento da farinha, tem um processo químico para refinar, além desses branqueadores. É um processo louco. Então como é que eu sei que um pão é integral e que o pão não é integral? Primeiro passo do pão integral, para você ter uma ideia. Pão é pesado. Se você pegar um pão com massa caseira que a tua avó fazia, dá meio quilo. Se você jogar na cabeça de alguém, você mata. É uma pedra, pesado. Já para começar aqui, o pão tem que ser pesado. Segundo ponto é que eles enganam muito. Então, geralmente vai estar assim atrás no pacotezinho, tá? Farinha reforçada ou farinha essa farinha moderna, né? Farinha enriquecida e farinha integral e linhaça o primeiro vai estar a farinha modificada, essa refinada, depois vai ter integral. No pão integral vai estar ao contrário, farinha integral, e aí vão acrescentar, porque todo pão, esses pães que se vendem no supermercado, eles têm farinha branca. Não tem como fazer um pão de farinha integral e ficar gostoso, gente. Como fica esse pão levinho, não existe isso aí. É um pão pesado, tem que saber colocar os produtos, é uma ciência. Pão fica gostoso? Fica, mas tem que saber fazer. Porque o pão integral ele fica sem sabor se não souber fazer. Então,
cuidado com o pão integral, olha atrás. Se ele tiver farinha integral primeiro, ele já é melhor. Não quer dizer que seja bom, mas já é bem melhor do que esse pão que não presta, né? Agora, tem o pão que não é integral, que é uma mentira, que tu devia esfregar na cara do dono do mercado, né? E dar-lhe um tapaço lá para ele aprender a nunca mais vender pão que não é pão. Ou colocar ali. Porque o que eu me revolto, meu querido, minha querida, é que as pessoas são enganadas. Você coloca ali, esse pão é semi-integral, esse pão é coisa de brigar com a pessoa, né? É uma vergonha. Vamos lá. Como saber se eu tenho intolerância a glúten ou alergia a glúten? E muitas coisas se falam sobre esse assunto. Então, o primeiro passo é você fazer um exame específico. Existe, mas você pode não ter dinheiro para isso, demora muito, enfim. Você não vai conseguir descobrir exatamente ainda se você tem ou não essa alergia ao glúten. Você está entendendo? Você acaba não entendendo isso. Então, você precisa, sem dúvida nenhuma, perceber no teu organismo. Você vai inchar com mais facilidade. Você pega e fica sem pão de supermercado 10 dias. Você vai sentir, vai desinchar, vai emagrecer, mas não é o pão. O problema não é o pão, aquele pão ali. Como tem muito pão que se vende aí, você come pão o dia inteiro. É da bolacha, entendeu? Um salgadinho. O trigo está ali, essa farinha está ali de todas as formas. Por isso que hoje nós temos um grande profissional, admiro muito, o Juliano Pimentel, que fala muito do glúten. Tem que melhorar alguns conhecimentos nesse assunto, claro, tá? Mas ele tá certo. A pessoa falou que essa farinha que não presta, ela vai melhorar de saúde. Porque não sabe que vai melhorar de saúde. Tá certo, ele tá certo. O Lá Ribeiro está certo, outros professores estão certos. Não estamos comendo mais pão. Então é normal falar que glúten em geral faz mal. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Então você tem que tomar cuidado com esse assunto. Agora existe também a indústria do glúten, por causa de muita gente com problema com essa alergia ao glúten. Está se tornando tudo sem glúten. Está se ensinando que uma pessoa que teve intolerância a glúten ou alergia a glúten, eu estou falando de termos que todo mundo usa no dia a dia, tá? Então, ela acha que nunca mais vai comer pão. Está enganada, ela pode comer pão de volta. Ela realmente pode comer pão de volta. Então é muito importante, você que está me assistindo, prestar atenção nas palavras exatas que eu estou te falando, para que você tenha uma vida feliz, que você possa realmente viver. O que acontece numa pessoa que tem doença celíaca? O nosso intestino tem algumas estruturas dentro dele, tá? Mas tem algumas, como é que eu vou te falar para você entender? São bracinhos, umas vilosidades, que elas são responsáveis por segurar, reter as proteínas, as vitaminas, vão segurar isso e usar para o teu corpo como nutriente. No intolerante ou alérgico ao glúten, entendeu? Você vai perceber que essas pessoas têm carências nutricionais muito grandes, justamente porque existe uma célula de defesa que vai, quando recebe uma proteína de glúten dessa super concentrada, ele vai tentar defender isso e vai acabar, esse processo acaba fazendo com que as vitaminas, as proteínas vão para as fezes. Por isso que geralmente tem diarreias, contrações fortíssimas. Você está entendendo? Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, uma pessoa pode sim, se você fizer um tratamento, o primeiro tratamento é você ficar sem esse pão, que não é pão, para depois poder voltar a comer. No mínimo 45 dias, para 60. Fazer um tratamento de limpeza geral. E depois você poder comer esse pão, um pão mais caseiro, um pão mais integral. Porque assim, se você conseguir tirar o pão da tua vida totalmente, você pode acontecer durante um tempo, mas você não necessariamente, como que eu vou te dizer isso? Vai ter saúde por isso. Se você conseguir reduzir 60% do pão que se existe por aí, que aí eu estou falando de pão integral já, né? Estou falando de pão integral.
Já não estou nem falando de pão que não presta, que daí você tem que abandonar completamente. Estou falando de pão integral, um pão caseiro. Se você colocar esse pão aqui com mais cuidado, você pode comer batata doce, você pode comer ovo, você pode comer um monte de coisa, gente. É que a gente está acostumado pão de manhã, pão de tarde, pão de noite. É muito pão. O corpo não vai associar. Você pode torrar o pão também, que é uma forma melhor de você comer um pão mais leve. O seu próprio pão, você pode estar torrando. Então você vai ver um resultado muito legal na questão de intolerância ou alergia ou intolerância ao glúten, como se explica por aí. Então, pão, comer ou não comer? Comer pão, que não seja de farinha refinada, que não seja industrializado e que se reduza 60% da ingestão de pão. Aí o teu corpo, por mais que atinja um grau, por mais que sofra um pouco com a digestão do glúten, aí você vai pelo menos dar um pouco de conta da questão do glúten. Agora, se você não tiver realmente um cuidado com isso, você vai adoecer. Então, cuidado com o bromato de potássio. Ele vai destruir as células do pâncreas, que é uma das principais causas de diabetes do mundo hoje, e a inutilidade dessa estrutura pâncreas. Então, você está comendo pão francês direto, você está comendo pão branco direto, aí você vai ter o bromato de potássio, que é proibido, mas a pesquisa fizeram a pesquisa e os pães tinham bromato de potássio. Tá bom? Você que está chegando agora, compartilha, que eu vou responder as perguntas agora, tá? Temos 10 minutos para responder todas as perguntas. Você vai fazendo a tua pergunta da tua cidade, onde você mora, o estado, o teu nome direitinho, eu vou estar te respondendo. Mas você que está chegando agora, para ganhar o livro Curas Extraordinárias, deixa eu falar um pouquinho do nosso livro. Esse livro, o objetivo dele foi criar um material, um manual, onde as pessoas pudessem ter esse conhecimento em casa. Se você tem o desejo de ter todo esse conhecimento que eu estou falando agora, de saúde, você precisa entender que o conhecimento é através da leitura, confiável. Então nós preparamos nesse livro um índice de enfermidades em ordem alfabética. Você vai na página 63, você vai ver um índice em ordem alfabética. Uma pessoa que tem tontura vai na letra T. Uma pessoa que tem labirintite na letra L. Uma pessoa que quer emagrecer na letra E. Uma pessoa que tem enxaqueca na letra E também. Vou te dar um exemplo aqui bem clássico. Uma pessoa que está com a imunidade baixa vai na página 80. E lá vão estar os tratamentos todos para a imunidade. Aí você vai ver direitinho como fazer um tratamento para a imunidade. Também eu coloco aqui os piores e melhores alimentos do mundo. Esse livro tem mais de 60 tratamentos naturais e 150 aplicações terapêuticas. E tem a nossa revista, a revista Curas Extraordinárias, que é uma revista onde a gente explica tudo do momento. Gripe A, preciso vacinar? Goodberry, será que a gente descobriu a fórmula de perder gordura abdominal e eliminar celulite? Óleo de coco vilão, será que a mídia tem razão? Micro-ondas, será que realmente faz tanto mal assim? São 4 matérias científicas, uma matéria de finanças, uma de culinária, uma de saúde e uma de espiritualidade, tá bom? Para você poder ganhar esse livro, a única coisa que você precisa é compartilhar. Se você não ganhar, como que eu faço, Thiago? Você entra no nosso site www.palestranteThiagoRocha.com.br. A quanto que é esse material? Menos que uma consulta médica. R$ 98,00 o livro Curas Extraordinárias. Mas para quem estiver nessa live aqui, por esse vídeo, de R$ 98 por R$ 55 nós despachamos para todo o Brasil. E a revista está de R$ 21,00, que é o valor dela, por R$ 14,90. Você consegue no site, você consegue por esse Facebook aqui também, não tem problema nenhum, tá bom? Ou pelo YouTube, vai ter um link sempre aqui embaixo do site do livro, o site da revista e o nosso site, enfim, vai estar tudo aqui embaixo direitinho, você pode estar estudando isso aqui, tá bom? Vamos lá? Você precisa compartilhar. Compartilha esse vídeo que daqui a pouco eu vou sortear. Vamos responder as perguntas aqui para vocês todos poderem saírem felizes daqui. Vamos lá. Vamos responder as perguntas. Vamos aqui. Ana Lúcia Silva, café, pão, leite, trio, veneno, vou entrar no jejum intermitente. Não precisa entrar nesse jejum para ter saúde, tá bom, querida? Não existia esse jejum há 100 anos atrás e todo mundo tinha saúde. Vamos lá.
Andréa Braga, qual pão industrial você indica e qual marca seria mais segura? Não tem como te indicar um pão industrial, mesmo que eu saiba que exista um menos mal, isso eu não vou fazer para você. Mas o pão, Andréa Braga, que você deve usar é o caseiro. Aprende a fazer esses pão de massa sovada, enriquece um pouco ele, busca uma farinha integral. Você pode pegar uma farinha integral comprada em loja Produto Natural, tem muita confiável. Você coloca um pouco de farinha um pouco mais escura. A farinha do supermercado, quando ela é escura, ela está mais integral, tá? E é isso aí. Vamos lá. Fernanda Jeter, leite em pó, podemos? Fernanda, só para a gente começar a explicar isso aqui. Primeiro, eu nunca vi vaca dar leite em pó, então já natural não é, tá? Mas não dá para comparar com leite de caixinha, nenhum tipo de leite em pó. Ana Lúcia pergunta se estou de visual novo. Estou de visual novo, hein? Estou de visual novo. Vamos respondendo. Vamos respondendo. Elizabeth pergunta como adquirir o livro através do site, Elizabeth, www.palestranteagorocha.com.br. Miss Souza, farinha de arroz, Thiago. Claro, a farinha é bem melhor, mas não tem necessidade de você abandonar a farinha. Por mais que seja transgênica, ela não é saudável, mas também não vai te matar. Agora, você virar a comer pão industrial, bolacha, aí você não tem como, não tem intestino que aguente. Dani Castro, responde eu, Thiago, pergunta a mulher. Simone perguntou sobre a farinha de arroz, acabei de responder, tá? Pode ser usada, mas não precisa parar de comer pão. Se você tem essa alergia, então você tem que parar durante um tempo, mas depois pode voltar. Laís Moroni, dá para acreditar em rótulos de farinha integral orgânica? Não dá 100%, mas aparentemente tem que confiar em alguém, né, Laís? Não tem como viver também sem cético, né, sem acreditar em nada, né? Franciele, tive que sair, que farinha é boa? Farinha de trigo continua sendo bom? Lê ali, assiste. Vamos lá. Ana Lúcia, quero a revista, peço pelo WhatsApp, pode ser? Pode. Leandro Oliveira, como evitar diabetes? Leandro, a live não é para diabetes, mas continue seguindo aí que a gente vai estar te respondendo, tá? Frank Alcântara, há um aumento do número de casos de doença celíaca? Seria por isso que agora todo mundo parece passar mal com a proteína ou ficar imaginando que passa mal? Ô Frank, tu falou a verdade. Então já se tornou um comércio. Se tornou um comércio. Agora, Frank, assim, as pessoas estão sofrendo com essa alergia, tá? Esse pão não é mais pão. Eu sempre falo em palestra, nós estamos tomando leite que não é mais leite, comendo ovo que não é mais ovo, pão que não é mais pão, carne que não é mais carne, tá um negócio mudado, modificado. Elediane Léo, eu compro leite da feira, deve ser isso aqui, né? Às vezes ainda está quente, acabo de tirar, o leite é saudável, deve ser pasteurizado, tá? Que não sabe a higiene da pessoa, mas compra o de saquinho que pelo menos é o menos mal. Matheus Cunha, falar sobre a fadiga adrenal, vou preparar um vídeo sobre isso, tá, Matheus? Hoje a gente vai responder, vou dar mais 5 minutos e a gente vai sortear o livro Curas Extraordinárias. Quem não compartilhou, começa a compartilhar. Amori Oliveira, meu grande amigo palestrante. Abraço, irmão. Sandra Amaral, Thiago, você come pão? Claro, por que eu não vou comer pão? Só que eu não fico comendo esse pão industrial, né? E também não como só pão, porque pão não é o único alimento. Como batata doce, como ovo, como de tudo, como geral, normal. Ô Matheus, segue a gente aí, mano. Segue a gente aí. Tá, o Matheus Cunha. Só não vou te responder porque é uma explicação muito grande e aí vai acabar tirando o foco do nosso trabalho, tá? Mas tem bastante assunto sobre isso.
Leandro Oliveira, a canela ajuda a ter mais sensibilidade à insulina? A canela não tem nada a ver com isso, tá, Leandro?